E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa jornada técnica no Odoo. E hoje a gente vai estar falando das visualizações, ou como é chamado em inglês, as views. As views aqui no Odoo são exibições de um modelo de dados de diferentes formas. A gente tem visualizações em tabela, em Kanban, em gráficos. E para a gente exemplificar isso, vamos entrar aqui no módulo de projetos e vamos entrar em um deles. Vou entrar aqui em pesquisa e desenvolvimento. E aqui a gente tem a view das tarefas desse projeto. Inicialmente ele já é exibido no formato de Kanban. Posso até desocultar aqui algumas colunas e a gente consegue ver aqui então as nossas tarefas no formato de Kanban. Eu consigo movimentar elas entre as colunas. E para facilitar a visualização, a gente tem também uma barra de pesquisa. Então vamos supor que eu estou tentando encontrar aqui uma tarefa, entre várias outras, que é referente à interface de usuário. Então eu posso pesquisar aqui sobre interface. Ele já até me pergunta o que eu quero pesquisar, se é uma tarefa, se é uma tag, se é uma pessoa que está atribuído, se é um cliente, um pedido de venda. Eu vou estar selecionando que eu quero pesquisar uma tarefa com esse nome de interface. E vou lá, que aparece para mim somente a tarefa que possui esse texto interface no nome. Muito bacana. Aqui também a gente tem as opções de filtros, que vão facilitar bastante o nosso trabalho em questão de visualização de dados. Então, aqui nos filtros, eu posso, por exemplo, filtrar o que são minhas tarefas. Ele já mostra somente o que está comigo. Tarefas que eu estou seguindo, tarefas que não foram atribuídas a ninguém, certo? Esses aqui são os filtros que o próprio módulo já traz. Mas se a gente quiser fazer uma filtragem um pouquinho mais avançada, a gente pode estar utilizando o filtro personalizado. Então, eu vou estar selecionando aqui o nosso filtro personalizado e eu vou filtrar somente as tarefas que possuem deadline, que possuem data final. Então, eu vou selecionar o campo aqui que vai ser o prazo final e eu vou marcar que ele está definido. Dessa forma, todas as outras tarefas que não têm definido esse campo de prazo final não vai aparecer. E foi o que aconteceu. Somente as tarefas que possuem um prazo final são exibidas para mim. E eu poderia ser até mais específico. Eu vou até adicionar aqui um novo filtro personalizado, vou selecionar novamente o prazo final e eu posso colocar, por exemplo, que ele é igual ao dia 19/3. Então, o que vai vencer amanhã? Ótimo, que já aparece para mim todas as tarefas que vencerão amanhã. Muito bacana, né, pessoal? Agora eu vou remover esse filtro e vamos dar uma olhada nas outras formas de visualização dos dados que a gente tem aqui dentro do Odoo. Então, essa é a visão de Kanban. A gente tem aqui para as tarefas também a visão de lista. Então, a visão de lista ela já traz aqui uma lista com todas as minhas tarefas, mostrando informações dos principais campos da tarefa. E aqui na visualização de lista, a gente tem uma opção super bacana que é agrupar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em agrupar por e colocar por estágio. Então, eu tenho agora agrupado as minhas tarefas por estágio. Tudo que é novo está aqui dentro, são 3 tarefas. Tudo que está em progresso são essas 5 tarefas. O que está concluído e o que está cancelado. Isso facilita e muito a visualização dos dados. E aqui a gente também pode colocar mais de um agrupamento. Então, eu vou remover esse do estágio e primeiro eu vou agrupar por atribuído. Então, eu tenho aqui as tarefas do MeetOadmin. E o segundo agrupamento que eu vou colocar vai ser o estágio. Então, agora, para cada um dos meus atribuídos, que são os funcionários, a gente tem também um subagrupamento de estágio da tarefa. Então, para o MeetOadmin aqui, a gente tem uma no novo e uma em progresso. Certinho? Muito bacana também os agrupamentos. Vou remover eles aqui. E vamos agora ver a visualização no formato de calendário. Então, a gente consegue ver aqui quais atividades vencerão em cada uma das datas do calendário. Então, temos uma tarefa aqui para o dia 19, uma para o dia 20, uma para o dia 22, certo? Muito bacana essa visão do calendário também. A gente tem também a tabela pivô. E a tabela pivô ela é bem semelhante a uma tabela dinâmica do Excel, onde a gente vai selecionar qual que é o campo que vai compor as linhas, qual que é o campo que comporão as colunas, e a gente tem a medida dos valores. Então, aqui eu poderia selecionar
qual que é o campo das linhas. Então, eu diminuo e aumento. Eu posso selecionar qual que é o campo. Aqui eu vou manter o atribuído mesmo. E a gente poderia, por exemplo, alterar aqui as colunas, ao invés de ser os estágios, a gente selecionar a prioridade dessas tarefas. E aqui na medida, a gente está calculando sempre o total, certo? Então, aqui para o Meet Admin, a gente tem duas tarefas como importante, e quando a gente passa o mouse em cima de um número e clica nele, assim como numa tabela dinâmica, a gente tem ali uma lista detalhada do que compõe esse número. Então, as duas tarefas do Meet Admin são essas. Voltando aqui na nossa tabela pivô, eu posso clicar aqui nesse quadro de tarefas totais importantes e a gente consegue ver as 4 tarefas. Então, essa aí foi a visão da tabela pivô, é muito bacana também. A gente tem a visualização em gráficos. Então, aqui um gráfico de barras combinadas, a gente tem gráfico de pontos, gráfico de pizza. E aqui ele está separando pelos estágios, trazendo na medida o total. Então, em cada um dos estágios, ele me mostra aqui o total. E algo bacana também aqui nos gráficos é que a gente pode remover a visualização de um dos dados. Por exemplo, eu não quero ver o que está novo. Eu quero ver só em progresso e concluído, cancelado também não, vou remover. E aí ele vai aparecer para mim somente o que a gente deixou habilitado. E eu posso habilitar novamente esses que eu desabilitei. Muito bacana também. E aqui nas tarefas em específico, a gente tem a visualização das atividades pendentes. Então, aqui ele já mostra que tem uma atividade de ligação marcada para o dia 21 e o responsável é o Meet Admin, na tarefa User Interface Improvements. E para finalizar nosso vídeo aqui sobre as visualizações, eu vou estar mostrando para vocês como salvar um filtro aqui dentro de uma view. Então, eu vou marcar novamente aquele filtro onde o prazo final está definido e vou fazer um agrupamento por atribuído a. E vamos supor que esse é um filtro que eu tenho que fazer todos os dias. E para evitar que eu precise vir aqui e definir o filtro e o agrupamento, eu posso vir aqui em favoritos e salvar a pesquisa atual. Inclusive, eu posso marcar como usar por padrão. Então, toda vez que eu abrir essa view, essa filtragem já vai vir selecionada. E eu também consigo compartilhar com todos os usuários. Dessa forma, outros usuários também conseguiriam utilizar essa minha filtragem favorita. Eu vou marcar aqui como usar por padrão e salvar. E agora, sempre que eu abrir a visualização das tarefas, a minha filtragem ela já é feita, né? Que no caso, vou voltar para a visão de lista, sempre vai aparecer dessa forma. Não é obrigatório a gente marcar um desses dois campos ao salvar uma pesquisa, então a gente poderia manter os dois sem habilitar. E quando a gente clicasse aqui em favoritos, a gente teria esses filtros disponíveis para a gente. Inclusive, eu posso apagá-los se eu quiser, vindo aqui no ícone da lixeira. Certinho, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre as visualizações aqui dentro do Odoo. E não deixe de conferir os próximos vídeos da nossa jornada técnica. Te vejo lá!